Alô, guerreiros! Já está na Terra. Mais uma dica para você que quer produzir uma redação de alto desempenho, mas precisa saber como se faz um título. E, aliás, tá aí um tópico que não é tão tratado, que não é tão disseminado do ponto de vista informacional, mas que agora você vai tirar suas dúvidas sobre. Guerreiros, importante dizer, o título na redação, e aí eu estou falando predominantemente da dissertação argumentativa, é uma situação em que é muito sazonal. O que eu quero dizer com isso? É uma situação em que aparece em algumas provas, eu diria em poucas provas, que aparece de forma obrigatória, tá? Então a gente precisa separar essas questões. Há provas que não exigem título, são a maioria. Há provas em que o título é facultativo, você pode colocar ou não, e há provas em que o título ele é obrigatório. Bom, primeiro ponto. Como é que eu vou saber se o título é obrigatório ou não? Primeiro, análise de edital. Isso aí é uma regra básica para qualquer pessoa que queira ser aprovada. Primeiro ponto, análise criteriosa do edital. Então você vai olhar seu edital e vai saber se o título ele é exigido ou não. Outra análise importante, do histórico da prova. O histórico da prova exige título? Você já viu lá nas instruções a exigência de título? Então você se prepara, a sua preparação já vai ser nesse sentido, ok? Beleza. Facultativo, provas como o Enem, por exemplo, o título ele é facultativo, você pode colocar ou não. Minha dica é, se a prova, o título é facultativo, você coloca sim ou não? Na minha opinião, não. Afinal de contas, o título, do ponto de vista avaliativo, ele não acrescenta em nada na sua nota. Ele conta como uma linha escrita. O título, ele é como se você estivesse escrevendo ali uma linha. Ele não acrescenta, ele não vai positivar a sua redação em nada. No entanto, ela pode negativar a sua redação. Em que sentido? Então, vamos lá para o nosso quadro. Olha só. Primeiro ponto, que o título, ele precisa ser um título coerente. Coerente com o conteúdo do texto. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Se você não traz um título que seja minimamente compatível, coerente com o conteúdo do seu texto, você vai perder justamente na parte de coerência textual, na parte semântica. Então, você colocou um título que não tem uma relação direta com o conteúdo do seu texto, naturalmente você vai perder, guerreiros. Esse já é o primeiro passo para você entender como é que se faz um bom título. Então, coerente com o conteúdo. O título, ele vem depois da confecção do texto. Ou seja, eu primeiro finalizo o meu rascunho para que depois eu produza um título. Tá? Então eu termino primeiro, olhei meu texto e lá eu vou pensar o meu título. Guerreiros, só a título de exemplo. Vocês já tiveram essa experiência de assistir um filme ou de ler um livro em que você foi atraído pelo título? Você olhou para a capa ali, porque você falou, pô, isso aqui deve ser legal pra caramba. Mas quando você assistiu o filme, quando você leu o livro, quando você assistiu a série, você viu que o título não tinha nada a ver com aquele título que você tinha visto, que você se sentiu atraído. Se você já passou por essa experiência, comente aqui embaixo, nos comentários do vídeo aí, se você já passou por essa experiência em que você olhou para aquele título e falou, cara, isso deve ser fera. Só que, poxa, quando você assistiu, você falou, pô, não tem nada a ver. Por exemplo, o exemplo que eu cito bastante, né? Um filme chamado Corações de Ferro. Corações de Ferro. E aí eu olhei Corações de Ferro, vi lá o Brad Pitt, cena de guerra, falei, pô, isso aqui, sei lá, deve ser um romance, deve ser, sei lá, uma história de amor, uma situação, beleza, deve ser qualquer coisa assim, bom. Como eu gosto muito de filme de guerra, eu pensei, vai ser um romance na guerra, alguma coisa assim. Tá, romance na guerra, tá, deve ser alguma coisa nesse sentido, beleza. Cara, eu fui assistir o filme e eu não achei nada, absolutamente nada relacionado a Corações de Ferro. Tá aqui, ó.
Então, para vocês verem aqui, ó. Não achei nada relacionado a isso, tá? No final da história, eu fui entender porque, geralmente, quando vem um título em inglês, eles fazem uma adaptação em português, né? Em boa parte dos filmes. Na verdade, o nome do filme é Fury. Vocês estão vendo aqui, ó. Fury tá aqui no tanque de guerra, no canhão do tanque, que é o nome do tanque de guerra, em que a história toda se passa nesse tanque de guerra. Para quem já assistiu, pode até atestar aí o que eu estou dizendo. Então, Fury é o nome do filme, porque a história se passa dentro do tanque que tem o nome de Fury, ok? E aí eles colocaram Corações de Ferro. Não sei por que cargas d'água o nome do filme virou Corações de Ferro. Ou seja, não há uma coerência entre o título e a obra, ok? Então, esse aqui é o exemplo do que não fazer. Então, vou até colocar um xizinho aqui, ó. Do que não fazer. Cuidado, né? Veja aqui o Fury, o filme Fury, como exemplo do que não fazer. Aqui, por exemplo. Tá aqui, ó. Esse livro que, aliás, eu fiz até um vídeo sobre ele, tá aí no meu canal, vocês podem stalkear aí. O Deserto dos Tártaros, do Dino Buzzati. Aliás, tá entre os 10 melhores livros que eu já li na minha vida. Recomendo a todos, tá? O título ele é absolutamente coerente com o conteúdo, porque a história se passa no chamado Deserto dos Tártaros. Então, o título está absolutamente coerente com a obra. Bom, dito isso, eu preciso logo entender que a coerência é um ponto fundamental para o meu título. Eu preciso produzir o título depois da confecção do texto. Outro ponto, meu título deve ser curto e criativo. Ou seja, eu não posso trazer um título longo, alongado, porque acaba que você praticamente escreve a linha inteira. Então, o título ele tem que ser curto, criativo, ele deve ser centralizado na linha 1 ou no espaço reservado para esse propósito, se houver, tá? Se a prova reservar um espaço, você vai lançar. Se não, você lança na linha 1 e outra. Ponto fundamental. Não salte uma linha. Não salte as linhas. Ou seja, tem gente que é como se fosse no colégio. Faça o título na linha 1, salto uma linha, vou para a linha 3. Não. Linha 1, título. Linha 2, texto. Ok? Então, lembrando que o título conta como uma linha escrita. Só para lembrar aqui nas observações. Cadê? O título é contabilizado como uma linha escrita, a não ser que ele esteja à parte lá, como eu falei, né? Se tiver um espaço lá reservado para ele, mais as 30 linhas. Beleza. Em cima disso, o que a gente pode... Eu vou até trazer aqui um exemplo para vocês, para ficar mais claro. Tem um texto aqui, inclusive, do Enem, que mais uma vez eu até ressalto, né? Nessa prova Enem, o título ele é facultativo, tá? Eu vou até tirar um print aqui, ó. Vou até tirar um print aqui desse texto. O título desse texto é Orgulho Machadiano, tá? Aqui, ó. Tirei um print aqui para vocês verem. Vou colocar aqui de lado para não atrapalhar. É Orgulho Machadiano, cujo tema é Caminhos para o Combate ao Preconceito Religioso. Então vamos lá. Orgulho Machadiano, faltam as aspas aqui, ó. Então, mais também o título aqui, ó. O título, ele deve ser, em geral, aí, aspeado, certo? Utilizado as aspas. Então vamos lá. Orgulho Machadiano. Machadiano vem de Machado de Assis, olha lá. Por que isso? Brás Cubas, o defunto autor de Machado de Assis, diz em suas memórias póstumas que não teve filhos e não transmitiu a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Esse foi o repertório de apresentação, tá? Aí você fala, mas Guerreiro, trouxe aí outras coisas para o texto. Realmente, trouxe outras coisas. E aqui, eu vou mostrar para vocês o porquê do título. Olha só, que interessante lá, ó. Lá no final,
esse autor aí, ó, vai trazer lá, ó. Vou colocar aqui só para marcar, olha lá. Assim, poder-se-á, que tem uma mesóclise, é transformar o Brasil em um país desenvolvido socialmente e criar um legado de que Brás Cubas pudesse se orgulhar. Ó, orgulhar, orgulho, Brás Cubas, personagem do Machado de Assis, ou seja, orgulho machadiano. Percebam aí a conexão que existe entre o título e o texto. Por isso, minha dica é retomar elementos que farão parte do título ao final do texto. Outra dica: estabelecer uma conexão com os repertórios, né, ou com algum repertório. Beleza? E lembrar sempre: estabelecer uma conexão com o núcleo temático, tá? São algumas dicas aí de composição do título do seu texto. Então, se você ainda tem dúvidas com relação à composição do título, utilizando essas dicas, você já vai ter meio caminho andado para compor um título interessante e que naturalmente possa atrair o seu avaliador, o seu leitor para o seu texto e que, é claro, você não seja apenado pela colocação de um título. Lembrando, se a sua prova exige título, treine todos os simulados de redação com título, tá? Para que você comece a entender o funcionamento desse processo. Beleza? Se esse vídeo foi importante para você, curta, comente, compartilhe. Isso aqui é serviço de utilidade pública. Eu sou o professor Lego Fontes e vamos para cima deles.